Bom, então, seguindo com a história da dança, acompanhando até o período histórico da humanidade de uma forma geral, depois da Idade Média a gente entra na Era do Renascimento. E pra dança, essa era é o momento em que ela começa a ressurgir, né? Foram muitas mudanças culturais nessa época do Renascimento que aconteceram, né? A igreja perde bastante força e o pensamento da época gira mais em torno do homem, das façanhas do homem. Aí a dança e as artes, de uma forma geral, elas começam a ser produtos dos nobres e dos aristocratas. Então, ela deixa de pertencer à igreja, né? Então, a arte ela começa a se deslocar para as cortes. No último período, na Idade Média, no último vídeo eu até estava comentando no final dele, que a arte começa, a dança começa a aparecer com lá os menestréis, os trovadores, que começavam a fazer poesias, escritas, música, e aí começa a dança se envolver no meio. E é justamente juntando isso que começam a acontecer apresentações que eram espetáculos. Esses espetáculos eles eram chamados de trionfi, né? E eles surgem na Itália. Inicialmente eles aconteciam para um rei e para uma corte, como um entretenimento. E essas apresentações envolviam música, envolviam dança e poesia também. E o rei, ele participava dessas apresentações representando divindades, né? Por exemplo, o espetáculo era sobre uma história em que tinha um deus, por exemplo. Aí o rei, ele participava desse espetáculo fazendo o papel de deus. E vários artistas eram convidados a participar, então era realmente um espetáculo, assim, reunia tipo muita gente. O primeiro triunfo ele data de 1459, considerado como um balé. Então o balé aí surge como uma das primeiras estilos de dança, assim, né? Essa tradição que era na Itália foi levada para a França 49 anos depois, com o casamento da Catarina de Médici com o Duque de Orleans. E é em 1581 que a gente tem a primeira apresentação de balé da história, chamado de Ballet Comique de la Reine. É muito famoso, né? E então, a partir disso, o balé começa a se desenvolver, a dança de uma forma geral, mas muito focado no balé. As mulheres começam a participar também, que antes não acontecia, no começo eram só os homens. E começa a surgir apresentações de dança com várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo o mesmo passo, né? Tipo, sei lá, 10 bailarinas dançando juntas a mesma coreografia, que era uma coisa que não acontecia antes. Então começa a se tornar um espetáculo mesmo, como eu disse antes, né? Na passagem do século XVI para o XVII, o balé já está totalmente transformado já. Então ele já os espetáculos eles não têm mais como tema as mitologias, os mitos e as poesias, né? Eles têm como tema já coisas mais comuns, como por exemplo o romance entre pessoas simples, esse tipo de coisa. E também a linguagem desses espetáculos se torna só a música e a dança. Não tem mais as poesias, não tem mais os escritos que tinha antes. Então agora fica mais focado em dança e música mesmo. O Luís XIV, o rei da França, ele foi um dos principais responsáveis por difundir a dança pela França e para o resto do mundo, né? Ele ajudou muito a expandir essa arte para muito do que ela alcançou hoje como fama tem a ver com esse cara, com as coisas que ele fez, né? Ele criou em 1661 a Academia Real de Dança, que é uma academia que existe até hoje, tá? Falando um pouco mais sobre ele, Luís XIV. Ele foi rei da França entre 1643 e 1715. Luís XIV era chamado de o Rei Sol, porque ele tinha adotado o Sol, não adotado o rei. Ele tinha adotado o Sol como um símbolo para o reinado dele. E cara, ele ajudava muito, se preocupava muito com as questões artísticas. Então, o reinado dele foi com muitas transformações. Claro, não só no campo das artes, mas principalmente no campo das artes. E ele construiu muitas coisas, muitos locais importantes para a França durante o reinado dele. A Academia Real da França foi uma academia que foi construída pelo esse rei Luís XIV para ser uma academia para dar aula de dança para as pessoas. E ele selecionou, escolheu, contratou os melhores professores de dança que existia na França, botou eles todos dentro daquela academia e falou: ó, eu quero que vocês ensinem a gurizada a ser que nem vocês, tá ligado? Pegou só os cobrão e botou lá pra ensinar. E até hoje esse local é muito reconhecido por ser tipo uma qualidade absurda o ensino de dança de lá, né?
Outro cara importante foi o Pierre Beauchamp. Não sei falar certo a pronúncia desse bagulho, né? Ele foi diretor da Academia Real de Dança lá na França. E ele também foi o primeiro a inventar. Ele inventou o primeiro sistema de notação gráfica de coreografia e ele estruturou as 5 bases do balé. O sistema de notação gráfica da coreografia é uma espécie de registro pictórico dos passos de uma dança. É como se fosse uma partitura para uma música que tu anota lá certinho qual que é a nota, né? E aí tu vai acompanhando para tocar a música, tu meio que lê como que tu tem que tocar a música. É tipo isso, só que para dança. Ele tinha desenhos que ele fazia que representavam movimentos para os passos da coreografia, né? Digamos que o passo da música era fazer assim, e aí tinha um desenho que representava esse movimento. Claro, esse primeiro sistema que ele fez foi só o primeiro, depois surgiram outros, né? Mas ele foi o cara que inovou, que tentou fazer, que criou um sistema para isso. Antes não tinha, não se pensava nisso, né? E outra coisa que ele fez foram as bases do balé. As bases do balé são posições para essa dança, para o balé, e são posições muito importantes porque todo passo de dança passa por essas posições no balé. Então é tipo assim, a base mesmo do balé são essas posições. Se tu for aprender balé um dia, vai ser a primeira coisa que tu vai aprender, vão ser as 5 posições, porque tudo passa em cima disso. Então, cara, além de ser o diretor da academia, ele fez essas 2 criações que foram muito importantes, que tipo ajudaram a dança a se desenvolver. Então ele era um cara que tinha esse pensamento de evoluir, de criar coisas que pudessem evoluir a dança. Ele ajudou muito. Ele também era francês. Então, com o incentivo do rei Luís XIV, a França alavancou muito o desenvolvimento da dança, do balé, e por causa que teve muito incentivo, teve muito trabalho em cima disso. Era um objetivo realmente do reinado dele, ele difundir toda essa arte pela França e mundo afora. Então foi uma coisa que foi muito importante. Durante esse período do Renascimento foi se concentrando na França, então a principal atividade de dança do mundo, né? Que foi muito importante.